Olá, pessoal! Aula de ciências de número 2, teia alimentar, um equilíbrio delicado. Teia alimentar, um equilíbrio delicado. Na natureza é comum os animais consumirem mais de um tipo de alimento. Por exemplo, o bem-te-vi come vários tipos de inseto, além de frutas, minhocas, pequenos lagartos, peixes e girinos. Mesmo os beija-flores, que se alimentam de néctar, costumam obter esse líquido em vários tipos de flor. Ao observarmos as relações de alimentação entre os seres vivos, percebemos que as cadeias alimentares costumam se entrelaçar, formando o que chamamos de teia alimentar. Escolha uma das cadeias alimentares que compõem essa teia alimentar e crie um esquema com setas. Pessoal, vocês podem fazer um desenho aí para estar representando, tá? Quando ocorre algum tipo de interferência em um ecossistema, há consequências para os seres vivos que o habitam. Você já viu notícias sobre esse assunto? Abelhas estão desaparecendo em todo o mundo. Morte de sapos leva ao aumento do número de mosquitos. Pesca excessiva reduz o número de peixes. Pessoal, essas três frases nos mostram o quê? Um desequilíbrio ambiental. É que em algum momento dentro dessa teia alimentar houve um desequilíbrio. Houve um consumo a mais de alimento que ocorreu o quê? 2 ou 3 anos depois, a falta daquele que foi consumido em grande excesso. Essas notícias são exemplos de desequilíbrios ambientais, isto é, situações em que as relações entre os seres vivos são alteradas, prejudicando o ecossistema. Observe a cadeia alimentar a seguir. Trigo. O rato vem, come o trigo. Aí, de repente, aparece quem? A dona serpente o devora. Se houver falta de ratos, o que será da nossa amiga serpente, hein? O que aconteceria se todas as serpentes de uma região desaparecessem? Sem predadores, o número de ratos aumentaria muito. O excesso de ratos poderia consumir todo o trigo disponível. E, com o tempo, os próprios ratos não teriam o que comer. A caça e a pesca excessiva, assim como a poluição e a destruição de florestas e outros ambientes naturais, provocam muitos desequilíbrios ambientais. Como parte do ecossistema, o ser humano também pode ser afetado por esses desequilíbrios. Que tal construir uma cadeia alimentar? Você vai precisar de uma tesoura sem ponta, cola branca, lápis de cor e lápis preto. Destaque as tiras presentes no material de apoio e desenhe e pinte os seres vivos. Lembre-se de escrever o nome de cada um deles, na sequência, seguindo as orientações do professor, que no caso quem vai estar aí perto ajudando vai ser a mamãe, né? Mamãe, ajuda aí. Organize as tiras de forma que representem uma cadeia alimentar. A ilustração a seguir representa uma cadeia alimentar aquática. Analise-a, depois responda às questões propostas. Pessoal, observa aí, tem um pescador. No fundo desse rio tem um peixão, um peixe grande e os peixinhos pequenos. São animais, ali tem animais herbívoros, tem algas microscópicas e teve uma contaminação aí de agrotóxico, ó. Agrotóxico é veneno. Isso provavelmente, através de uma chuva, fez com que esse agrotóxico que estava lá na plantação, do outro lado, para matar
alguns insetos indesejados, correu pela enxurrada e caiu dentro desse rio. Letrinha A. Desenhe as setas que indicam o sentido da transferência de energia e matéria de um ser vivo para outro nessa cadeia alimentar. Letra B. A água do rio foi contaminada por agrotóxicos, que entraram no corpo das algas. Como os agrotóxicos afetarão os outros seres dessa cadeia alimentar? Letrinha C. Se a pessoa que está pescando comer um peixe, ela poderá ser contaminada pelos agrotóxicos? Pesquise o porquê.